Ok, meus irmãos. Então, quero convidar você nesse momento a abrir comigo em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. E nós vamos hoje ver os versículos de 1 a 6. Provérbios capítulo 30, versículos de 1 a 6. Deixe sua Bíblia aberta aí. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: sou o mais tolo dos homens. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Senhor, nos ajuda aqui hoje a entendermos a Tua palavra e não apenas entendermos, mas que a Tua palavra ela mova o nosso interior na direção do Senhor, que nós possamos enxergar o Senhor como Ele é e possamos nos curvar em adoração diante dEle, da Sua majestade, da Sua grandiosidade, possamos reconhecer quem somos e diante de quem estamos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem alguns textos nas Escrituras que são textos simples. Quando você lê, rapidamente você consegue compreender qual é a mensagem daquele texto. Existem outros textos nas Escrituras que são como o apóstolo Pedro disse acerca das cartas de Paulo, né? Ele disse: Paulo escreveu algumas coisas que são difíceis de entender. Então existem textos simples, fáceis de entender, existem textos difíceis de entender, e existe Provérbio capítulo 30, um texto com o qual eu me agarrei essa semana, saí no tapa aqui com Agur, né? Mas eu acho que ele virou a minha mão, me botou no chão e me venceu. Esse texto, sem dúvida, para mim é o texto mais difícil do livro de Provérbios até aqui, tá? E eu não vou esconder as dificuldades dos irmãos. Eu não vou aqui entregar, né, tudo mastigado, de mão dada, não. Eu vou compartilhar com vocês as lutas e as dificuldades para a gente entender esse texto. Mas eu vou depois, no final, trazer aqui algumas coisas que nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas, tá? Então vamos começar aqui observando a primeira dificuldade. Já começa no verso 1. Aqui na minha versão diz assim: ditados de Agur, na sua Bíblia pode dizer assim, palavras de Agur, literalmente é isso mesmo, palavras de Agur, filho de Jaque. Qual a primeira dificuldade? Primeiro, quem é Agur? Quem é esse homem? Se a gente lê a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos ver mais o nome de Agur ser mencionado em nenhum outro lugar, a não ser aqui. Nem o nome dele e nem o nome do pai dele, Jaque, aqui. Tá? Alguns entendem que Agur seria um estrangeiro, alguém que não fazia parte da nação de Israel. Tá? E existem algumas razões para pensar sobre isso. Primeira delas, o próprio nome dele. Essa terminaçãozinha aí, Gur, ela significa uma permanência temporária. Então isso parece indicar a ideia de alguém que é peregrino, de alguém que é um nômade, que está sempre mudando de um lado para outro. Um estrangeiro, ok? Uma outra coisa é que na minha versão diz assim: ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Na sua versão, alguém tem uma versão que diz algo diferente? Que diz assim, Agur, filho de Jaque, e ao invés de oráculo, aparece outra coisa. Massá, né?
Agur, filho de Jaque, de Massá, certo? Então, a palavra, literalmente, o texto hebraico lá é Ramassá, certo? Só que existia um lugar chamado Massá, ou melhor, uma tribo, um clã chamado Massá, que era, na verdade, os descendentes de Ismael, né? Aquele filho lá de Abraão com a sua escrava, né? Agar, ok? Então, esses personagens aí, essa tribo, ela aparece lá em Gênesis capítulo 25, verso 14. E alguns entendem aqui, portanto, que a leitura seria melhor Agur, filho de Jaque, de Massá, dessa tribo aí, desse clã de Massá. Eu tenho uma dificuldade com essa interpretação, mas antes dela, quando a gente vai para Provérbios 31, por exemplo, nós vamos encontrar um rei chamado Lemuel. Rei Lemuel. Quando a gente lê a história de Israel, não tem nenhum rei em Israel chamado Lemuel, nem Judá, nem Israel. Então, Lemuel é um rei estrangeiro. E lá está dizendo que Lemuel é um rei de Massá. Ok? É a mesma palavra aqui, e essa palavra ela pode ser traduzida tanto como uma referência a um determinado local, como está na minha tradução aqui, oráculo. E essa palavra oráculo, ela diz respeito assim a uma palavra profética, tá? Uma mensagem, um peso que Deus deu, e essa palavra vai aparecer em muitos lugares também nas Escrituras com essa ideia de uma palavra profética. Então nós temos uma dificuldade já aqui inicial. Massá é uma clã, é um local, uma região, ou Massá deve ser traduzido mesmo como um oráculo, uma mensagem profética. Eis uma dificuldade, tá? A minha dificuldade aqui é porque literalmente a palavra aqui é Ramassá, ou seja, o oráculo. Não tem a expressão aqui, uma conjunção hebraica que nos aponte para uma ideia de lugar, ou seja, de Massá. Mas literalmente é o Massá, ou o oráculo, tá? Então entendo aqui que provavelmente aponte nessa direção mais de uma palavra profética do que de um local, etc. Outra coisa, se aqui então é um oráculo, é uma palavra profética, então surge uma segunda dificuldade com relação ao gênero literário. A Bíblia tem vários gêneros literários, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem sabedoria, que é o gênero do livro de Provérbios. A Bíblia tem narrativas, tá? A Bíblia tem uma série, Apocalipse é um tipo de gênero literário diferente, tá? Só que aqui nós estamos no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele não é uma palavra profética. O livro de Provérbios é uma palavra de sabedoria. E tem uma diferença nisso daí muito importante. Então, como é que seria isso daqui? Seria sabedoria ou seria profético aqui o que Agur vai nos dizer, tá? Alguns têm apontado para uma relação entre Agur e um outro profeta que aparece lá no Antigo Testamento, chamado de Balaão. Quando a gente vai comparar aqui algumas coisas, alguns detalhes no que Agur diz e no que aparece lá no livro do profeta Balaão, nós percebemos uma certa semelhança, que parece realmente indicar que Agur aqui, ele está trazendo uma palavra profética. Deixa eu dizer aqui para vocês, por exemplo, só alguns detalhes. Primeiro, é dito aí, né? Palavras de Agur, aparece o nome dele, depois aparece o nome do pai dele, filho de Jaque, e depois aparece a ideia de oráculo aí, e depois ainda aparece assim, ó, este homem falou, este homem declarou, tá? Essa parece ser uma fórmula usada por alguns profetas para dizer, eu vou dizer agora uma palavra profética. E Balaão é um desses que diz exatamente as mesmas coisas. Aparece o nome dele, aparece o nome do pai dele, aparece a ideia de oráculo e aparece a palavra, o que o homem falou. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Números capítulo 24, verso 3, tá? No comecinho da Bíblia. Números 24, 3. Olha o que o texto diz. E ele pronunciou este oráculo. Ó a palavra oráculo aí aparecendo, tá? Palavra de Balaão, filho de Beor. Mais uma vez, aparece o nome dele, aparece o nome do pai dele. Palavra daquele cujos olhos veem claramente. Ou literalmente seria a ideia de palavras do homem, cujos olhos veem claramente. Então, a expressão palavra do homem, o nome dele, o nome do pai dele, oráculo,
tudo para sugerir, para indicar. O que eu vou dizer agora é uma palavra profética. Dá uma olhadinha em outro local, 2 Samuel 23:1. Um pouquinho mais para frente aí. 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. Olha o que diz aqui. Estas são as últimas palavras de Davi. Aí começa. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Então nota a mesma fórmula aqui. Diz o nome do Davi, diz aqui o nome do seu pai, palavras do homem. Exatamente a mesma ideia que aparece aqui em Provérbios capítulo 30. Tem mais alguns detalhes aqui. Por exemplo, quando a gente vai para Provérbios 30, verso 2, Agur, ele começa falando assim, na minha versão diz, sou o mais tolo dos homens. E essa palavrinha tolo aí é a palavra Baar em hebraico. Baar, ok? Essa palavra, no hebraico, a gente não tem pontuação, assim, vogais, ok? Só se escreve com as consoantes. Só que as pessoas que leem aquela língua sabem qual é a pronúncia, sabem que vogal colocar ali, tá? E qual é a questão que eu estou querendo levantar aqui? Como é que era o nome do pai de Balaão? Era Balaão, filho de Beor. Beor, que era o nome do pai dele, se escreve exatamente do mesmo jeito que a palavra que Agur usa aqui, Baar. O que vai mudar é só a pronúncia, mas o modo de escrever é exatamente o mesmo. Será que o autor, que estava escrevendo aqui para um povo que conhecia muito bem as histórias do Antigo Testamento, que lia em hebraico, e ia ver essa palavrinha lá, será que ele não estava conscientemente querendo fazer com que aquelas pessoas se lembrassem lá do Beor, o pai de Balaão? Então, há uma segunda questão interessante aqui. Tá? A palavra massar, que aparece aqui, apareceu lá também, né? Oráculo. Lá tem uma pequena diferençazinha que é machal, mas a modo como se escreve é muito parecido também. E a fórmula, como a gente já viu, bem parecida. Então, o que nós temos aqui? Ainda é um provérbio. O que é um provérbio? A gente já falou aqui várias vezes. Provérbio seria um ditado geral, tá? A sabedoria acerca de como geralmente as coisas acontecem, de como normalmente as coisas acontecem ao nosso redor. Isso seria uma palavra proverbial, tá? Profecia é diferente. Profecia é uma palavra direta da parte de Deus, um chamado a como devemos viver diante do Senhor, ou uma palavra acerca de algo que o Senhor estabelecerá, de algo que o Senhor fará. Então a profecia, ela tem esse caráter mais de urgência, de uma palavra direta da parte de Deus. E o que nós temos aqui? É um provérbio ou é profético? Então alguns estudiosos têm proposto que, na verdade, o que nós teríamos aqui seria as duas coisas. Porque quando a gente continua lendo Provérbios 30, nós vemos essas características de provérbios aqui no que Agur vai dizer. Mas teria um elemento profético aqui também. E a pergunta, então, é: qual seria esse elemento profético? Para a gente tentar responder isso, deixa eu fazer mais uma pergunta. Por que no final de um livro sobre a sabedoria do povo de Israel, esse livro vai terminar com 2 capítulos com as palavras de um povo estrangeiro? Agur, o estrangeiro, Lemuel, o estrangeiro. Então você tem uma coletânea da sabedoria do povo de Israel que termina com 2 estrangeiros falando. Por quê? Qual seria o alvo? Qual seria o objetivo? Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é o livro que vem depois de Provérbios? Pensei que eu ia ter que cantar, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Eclesiastes, ok? Só que na Bíblia hebraica, não. Não é Eclesiastes que está na ordem lá da Bíblia hebraica, que vem depois de Provérbios. Na Bíblia hebraica, o livro que vem depois de Provérbios é o livro de Ruth. E guarda essa informação aí, que já já a gente vai ter algumas coisas para dizer, tá? Mas voltando aqui, o que Provérbios 30 nos fala? Provérbios 30 é, na verdade, uma condenação do orgulho. Se a gente continuar lendo que todo Provérbios, ele vai bater fortemente nessa ideia do orgulho, dessa autossuficiência,
de entender que sou eu que vou e realizo e faço, é pelo meu poder, é pela minha força, é pela minha inteligência, é pela minha própria sabedoria. Provérbios 30 vai ser, por outro lado, também um convite à humildade, ao reconhecimento de Deus, a entender que é o Senhor, que eu dependo dEle, eu preciso dEle. Provérbios 30 vai chamar também a um compromisso com a pureza, um apego à revelação de Deus, o temor do Senhor, chamado à justiça, ao cuidado com o necessitado. Tudo isso nós vamos ver em Provérbios 30. Aí nós chegamos em Provérbios 31, onde aparece lá a figura do rei Lemuel, esse rei estrangeiro. E aí, o rei Lemuel vai falar aquilo que ele aprendeu da sua mãe, de como ele deveria ser um rei. E aí ele vai se apresentar como um rei puro, um rei casto, um rei justo, que busca a justiça, um rei que cuida dos oprimidos, um rei que fala para o mundo, um rei ideal, e que tem uma mensagem abrangente para o mundo todo. E onde é que a gente quer chegar? Provérbios 30, Provérbios 31, e o que vem depois? Acaba Provérbios, mas na Bíblia hebraica, chega Ruth. Quem era Ruth? A moabita. Ruth, a estrangeira. Por meio de quem virá? Quem? O rei Davi, o grande rei de Israel. De onde virá? O rei eterno, o Messias escolhido, aquele que governará para sempre, cujo seu trono não terá fim, que nós sabemos muito bem, Jesus. Então a ideia que alguns têm proposto é que Provérbios 30 e 31 seria uma preparação, apontando para esse rei poderoso, esse rei filho de uma estrangeira, mas que era também o filho de Deus, o Messias escolhido, o rei escolhido de Israel, para governar sobre tudo e sobre todos. Então, onde é que está a palavra profética aqui? É muito interessante que no finalzinho do verso 4, ele vai perguntar, Provérbios 34, qual é o seu nome e o nome do seu filho? Ele pergunta qual é o nome daquele que tem esse poder de colocar cada coisa no seu lugar, de criar todo o universo. Ele diz, qual é o nome dele? Do único que tem esse poder. E qual é o nome do seu filho? Por que ele acrescenta esse negócio do filho? Lembra que aqui, no Antigo Testamento, a revelação ela ainda não era clara sobre Jesus, por exemplo. Jesus ele vai se fazer homem, ele vai vir ao nosso encontro, ele vai se revelar com clareza a nós no Novo Testamento, certo? No Antigo Testamento, o que nós tínhamos era uma figura apenas esperada. A figura desse rei, desse Messias, daquele que viria. Então, alguns entendem que aqui já, em Provérbios 30, nós temos essa preparação para o Filho de Deus, o rei prometido que viria. Qual é o seu nome? Eles ainda não podiam responder qual era o seu nome. Nós hoje já podemos dizer qual é o seu nome. Seu nome é Jesus. O nosso Rei, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Será que é isso? Será que esse é o ponto aqui? É uma das dificuldades. É uma das lutas. Parece sugerir. Mas, temos mais ainda algumas dificuldades aqui no texto, tá? Dá uma olhadinha comigo ainda aí no próprio verso 1. O meu texto diz assim, finalzinho do verso 1. Este homem declarou a Itiel e a Ucal, ok? Alguma versão de vocês aí, alguma Bíblia de vocês aí, diz algo diferente? Ou todas as versões aí falam esses dois nomes aí, Itiel e Ucal? Tem alguma em que esses nomes não aparecem, aparece outra coisa? Como é que diz aí, Charles? Pronto, na Bíblia do Charles, ao invés de aparecer Itiel e Ucal, aparece assim, disse o homem, fatiguei-me, e estou exausto. É diferente, né? Na nossa versão aqui tem nome próprio de duas pessoas, Itiel e Ucal. Na versão dele, ao invés de dizer esses dois nomes, diz, fatiguei-me, eu estou cansado, eu estou exausto. Há um lamento, uma palavra de lamento aqui, certo? E aí, como é que pode isso? É porque a palavrinha hebraica que aparece aí
é muito difícil da gente traduzir. Ela pode tanto ser realmente um nome próprio de alguém, Itiel e Ucal, como ela pode ser traduzida como essa expressão de lamento. Eu estou cansado, eu estou exausto, fatiguei-me. E como é que a gente decide isso? Vocês estão vendo aí como é que são as lutas desse texto? Como é que são as lutas para a gente tentar aqui realmente compreender o que a palavra nos diz, né? Tem texto que é simples, eu falei, né? Tem textos que são mais difíceis de entender, mas tem texto que é Provérbio 30 aqui para nós. Bom, se a melhor leitura for como um nome de pessoas, então o que o texto estaria dizendo para nós? Ele estaria mostrando quem são os discípulos de Agur. Agur é um mestre de sabedoria que vai falar para os seus discípulos, esses discípulos são Itiel e Ucal, ok? Se a segunda leitura for preferida, o que nós temos aqui é algo parecido com o que a gente viu lá em 2 Samuel, quando a gente falou daquela palavra profética de Davi. Ele diz as últimas palavras do rei Davi. Então aqui seriam as palavras de um homem chegando ao final da sua vida. Um homem que está dizendo, eu fatiguei-me, eu estou exausto, eu estou cansado. Com qual que a gente fica? Deixa eu trazer agora mais uma versão para dentro aqui da nossa conversa, tá? Existe uma tradução bíblica do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. Essa tradução, ela é muito famosa e ela é muito importante na história da igreja. Ela foi feita um pouco antes ali da vinda de Jesus, tá? O Império Grego já tinha se espalhado e dominava toda a região, e então foi necessário fazer uma tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Essa tradução, basicamente, é a tradução que os apóstolos usavam. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, eles escreveram em grego e eles fazem citações da Bíblia. Quando a gente compara com essa tradução, a Septuaginta, nós vemos que há um paralelo muito grande. Tá? Então a Bíblia que Jesus lia, por exemplo. E aí o que acontece? Por que é Septuaginta o nome? Né? Septuaginta vem de 70. Porque, segundo a tradição, teriam sido 70 sábios judeus que teriam ali traduzido tudo lá do hebraico para o grego, certo? Pronto. Como é que está lá na Septuaginta esse texto aqui de Provérbios 30, verso 1? Está assim, ó. Aqui é a minha tradução, tá? Que eu fiz. Assim falou o homem aos que creem em Deus, eu estou passando. Ou eu estou cessando. Então nota como é diferente, né? Primeiro, não aparece o nome de Agur, não aparece o nome do pai dele, Jaque, não aparece nada aqui de Itiel, de Ucal. Ele diz assim, são as palavras de um homem aos que creem. E aí termina com essa nota aqui dizendo, eu estou passando, eu estou cessando. O que me parece aqui é que o que nós temos aqui seria uma confirmação que favorecia mais a segunda proposta de leitura, a que está na Bíblia do Charles. Porque nota, quando aqueles homens traduziram para a sua língua, eles omitiram alguma parte, não sabemos o porquê, talvez porque eles não queriam acrescentar que era o nome de um estrangeiro que estava ali, tá? Mas o fato é que quando eles traduziram como alguém que está passando, alguém que está no fim da vida, alguém que está chegando no final da sua existência. Então o que me parece aqui é que a ideia é exatamente essa, tá? Um outro ponto aqui importante. Dá uma olhadinha agora comigo no verso 2. Provérbios 32. Então, o que a gente tem até agora? Eu entendo que nós temos aqui um homem falando diretamente da parte de Deus, e ele está trazendo as suas últimas palavras, ele está dizendo, eu estou passando, eu estou chegando ao fim da minha vida, e eu tenho algo importante para dizer. Ok? E agora, quando a gente chega no verso 2, olha o que ele começa a dizer. Sou o mais tolo dos homens. Até aqui por enquanto. Aqui, talvez na sua versão, ao invés de tolo, tem a palavra estúpido, certo? É uma tradução possível. Fala de alguém realmente muito ignorante, né? Uma pessoa abaixo da média de capacidade intelectual dos outros, bem abaixo. O que o profeta está dizendo aqui? O que Agur estaria dizendo
aqui? Ele estaria aqui simplesmente se autodepreciando, simplesmente dizendo assim, eu não sou ninguém, ó vida, ó céus, ó azar, né? Não. Eu entendo que o que ele está falando aqui é o seguinte, olha, no que diz respeito a um conhecimento natural que as pessoas têm, capacidade intelectual que as pessoas têm, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa que não tenho lá grande brilhantismo. Eu não sou um erudito. Eu não sou um grande intelectual. Eu sou tão tolo quanto qualquer outro. No que diz respeito a esse conhecimento natural. Conhecimento que os homens podem obter através da observação das coisas, da natureza. Ele diz, eu sou um homem simples, um homem normal. Um homem que tem muitas limitações. Ele reconhece as suas próprias limitações. Ele diz também assim, verso 2. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não tenho o entendimento de um ser humano. É interessante, voltando lá para a Septuaginta que eu falei para vocês, essa palavrinha entendimento é traduzido lá no grego pela palavra frônesis. E essa palavra frônesis, ela não diz respeito somente a uma questão intelectual. Lembra quando Paulo vai dizer assim, ó, lá em Filipenses 2, né? Tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus? É a mesma palavra, frônesis. E a ideia lá não é algo meramente intelectual. Lá diz respeito, sim, questões intelectuais, mas diz respeito também a questões de atitude, questões de habilidade, questões de feitos, de realização, de capacidade. Então, o que Agur estaria dizendo aqui seria o seguinte, comparado aos outros homens, eu não tenho grandes capacidades, eu não tenho grandes realizações, eu não tenho grandes feitos, eu não tenho grande genialidade. Eu sou uma pessoa que não é excepcional. Então esse é Agur se apresentando. E aí a gente chega no verso 3. E olha o que o verso 3 diz. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Não aprendi sabedoria. O que ele está querendo dizer com isso? Ele diz, eu não sou alguém treinado entre os mestres da sabedoria. Eu não sou alguém que tive a oportunidade de crescer aos pés de um grande rabino, de alguém reconhecido, e ali fui treinado aprendendo os segredos da sabedoria. Não. Eu não sou alguém com capacitação. Não sou alguém com currículo, um grande currículo para apresentar. Agora a gente tem uma dificuldade novamente aqui no verso 3, tá? Na minha tradução diz assim, nem tenho conhecimento do santo. Qual é a dificuldade aqui? Quando a gente vai lá para Septuaginta, mais uma vez, lá traduz assim, dessa forma, a tradução que eu fiz. Deus me ensinou sabedoria e o conhecimento do santo eu tenho. Olha como muda aqui, né? Na nossa tradução está dizendo, eu não tenho sabedoria e eu não tenho conhecimento do santo, ok? Na Septuaginta já diz, eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento do santo. E agora? Com o que a gente fica? Deixa eu dizer para vocês, literalmente, como é que está no hebraico. No hebraico está assim. Não vou falar em hebraico não, tenha calma. Eu vou traduzir ao pé da letra para o português, para você entender. Ele diz assim, não aprendi sabedoria, conhecimento do santo eu tenho. Literalmente está assim. E tem uma partículazinha que une. Não conheci sabedoria, entendimento do santo eu tenho. Essa partículazinha é um vav, é uma letrinha lá, que pode ser traduzida como um i, ou seja, não conheci sabedoria, e conhecimento do santo eu tenho, ou pode ser traduzido como um mas, trazendo aí um contraste. Não conheci sabedoria, mas conhecimento do santo eu tenho. A maioria das nossas versões, elas traduzem aí como se fosse uma frase onde a segunda, que ela depende da primeira, e aí esse não seria um i, né? E esse não da primeira, eu não tenho conhecimento, não aprendi conhecimento. Aí esse i transportaria, faria com que tivesse subentendido que esse não ia também para a próxima frase, por isso ia dizer assim, e não tenho conhecimento do santo, ok? Só que literalmente lá no texto, esse não da segunda frase não aparece, não tem isso lá. Não tem esse não.
Então, quando eu comparo isso com o que tem lá na Septuaginta, o que eu entendo é que o autor está fazendo um contraste aqui para nós. Ele está dizendo assim para nós, olha, eu não aprendi essa sabedoria, eu não fui treinado na sabedoria. Eu sou um homem simples, um homem sem currículo, um homem sem grandes capacitações. Mas ele vai contrastar toda essa parte de conhecimento natural com a revelação especial de Deus. Ele diz, mas conhecimento do santo eu tenho. Há um tipo de conhecimento que eu tenho. Há um tipo de conhecimento que me foi dado. Esse conhecimento não é algo que se alcança por meio de esforço humano, intelectual. Esse conhecimento é algo que o próprio Deus me deu. Eu não sou um homem com grande currículo, como eu já falei. Eu não sou um homem com grandes realizações. Eu não sou um homem que se destaca dos demais pela sua eloquência, pela sua intelectualidade, mas tem uma coisa, Deus se revelou a mim e Ele me deu um conhecimento que não pode ser obtido por ninguém, a não ser que o próprio Deus se revele e se comunique. Esse conhecimento eu tenho. Eu tenho algo para falar de importante, que não vem de mim mesmo, mas que eu recebi de Deus. Então entendo que aqui o que Agostinho está fazendo é esse contraste entre aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, né? A sabedoria humana, que não foi capaz de compreender o que está na mente de Deus, e a revelação, a sabedoria que vem de Deus, que Ele mesmo concede a homens simples. Ele diz lá em 1 Coríntios, não foi muitos de vocês chamados dentre os de nobre nascimento. Vocês não eram da alta sociedade, a maioria de vocês. A maioria de vocês não estava aparecendo na TV. A maioria de vocês não estava dando entrevista, a não ser no Barra Pesada, né? A maioria de vocês não está recebendo medalhas de condecoração. Deus não chamou os sábios, os entendidos, os poderosos da terra. Ele chamou gente simples. Aqueles que não são, para confundir os que são. Para envergonhar os que são, para mostrar que a sabedoria é dele, não pode ser alcançada por mero esforço humano. Outra coisa interessante aqui é a própria palavra aí, né? Conhecimento do santo. E essa palavrinha santo, ela já apareceu em outro lugar aqui em Provérbios, o único outro lugar que ela aparece, que é lá em Provérbios capítulo 9, tá? Verso 10. Só que tem um detalhe aqui, ela é uma palavra plural. Quando a gente lê aqui na nossa versão, aparece singular, né? O conhecimento do santo. Mas literalmente é uma palavra, é kadoshim, é a palavra plural, o conhecimento dos santos, por exemplo, né? Como é que é isso? No hebraico, nós não temos, ou melhor, no hebraico, quando a gente está diante de algumas coisas que a gente não consegue contar, medir, é algo que está além da nossa capacidade de medir, tá? Incontável, é grandioso demais. Então, se usa uma palavra no plural para descrever aquilo. Por exemplo, no princípio, criou Deus, na nossa versão tem o céu e a terra, mas literalmente seria os céus e a terra. Por que céus no plural? Eu olho para cima e só vejo um céu, né? Por que céus no plural? Porque os céus seriam algo assim incontável. Você não consegue olhar e medir, olha, começa aqui, termina ali. Então, quando nós estamos diante de uma realidade assim, os autores eles usavam a palavra plural, Hashamayim, os céus. A mesma coisa com Deus. Dá para medir Deus? Ora, se os céus, que são obra da sua criação, nós não conseguimos medir, você imagina aquele que está acima e que criou os céus. E é por isso que Deus se revela como Elohim. Deuses, literalmente. Mas a gente sabe que não faz sentido traduzir, porque o autor está se referindo a um ser, a um Deus. Ele vai dizer, a um só Deus. É esse Elohim, que é plural. Por quê? Porque não dá para medir. Alguns estudiosos do hebraico chamam isso de plural de majestade. E a ideia aqui é que o que Agostinho está dizendo para nós é o conhecimento que eu tenho é o conhecimento grandioso e majestoso desse Deus Santo, que é incompreensível, imensurável, incalculável, que cobre toda a extensão do cosmos e além. É Ele que se revelou a mim.
Então eu não tenho o grande conhecimento dos sábios desse mundo, mas o conhecimento que eu tenho é a revelação do Deus Todo-Poderoso do universo, que é maior do que tudo e do que todos. O conhecimento que eu tenho para compartilhar, a palavra que eu tenho para compartilhar é a mais importante de todas, é a maior de todas, é uma revelação direta do próprio Deus. E aí, quando a gente chega no verso 4, nós temos aqui agora algumas perguntas que ele começa a fazer exatamente para confirmar essas coisas que ele já disse antes. Fazer esse contraste entre a pequenez humana e a grandiosidade de Deus e da sua revelação. E aqui nós encontramos um eco do que a gente lê lá em Jó capítulo 38. Quando a gente lê aqui, se você já leu Jó e você se lembra de Jó, é quase automático você se lembrar. Você olha, parece aquilo que Jó falou lá no capítulo 38. Há também um paralelo aqui com Isaías, capítulo 40, que nós lemos hoje, 40, 12. Há uma referência aqui, tá? Mas qual é a ideia aqui? E note, né? Jó, mais um estrangeiro. Jó era alguém ali da região da Arábia, tá? E a quem Deus se revelou, né? Os testemunhos que Deus colocou antes de formar o seu povo ali, Israel. Mas vamos dar uma olhadinha aí, no capítulo 30, no verso 4, nessas perguntas que Agur, ele levanta aqui. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Um questionamento aqui, as pretensões da sabedoria humana. Você é capaz? Você é capaz de fazer todas essas coisas? Você tem acesso a todas essas informações? E aí isso nos remete lá para Jó, que eu falei para vocês, capítulo 38. Porque o que está acontecendo lá em Jó, capítulo 38? Jó tinha chegado para Deus, depois de todo o seu processo ali de sofrimento, e basicamente tinha dito para Deus assim: Senhor, por que o Senhor não deixou eu morrer logo no ventre da minha mãe? Cordão umbilical se enroscar no meu pescoço e eu já morrer ali mesmo? Por que o Senhor não permitiu isso, Senhor? Por que o Senhor deixou eu sofrer? Por que eu estou sofrendo aqui? Eu estou sofrendo injustamente, Senhor. Parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não sabe o que está acontecendo. Porque, olha, Senhor, eu sempre tentei fazer tudo que te agrada, tudo do teu jeito. Quando os meus filhos se reuniam lá na casa deles, eu não sabia, eu pensava assim, pode ser que um dos meus filhos cometa algum pecado contra o Senhor, então já vou logo fazer um sacrifício aqui por ele. Quando um necessitado batia na minha porta, eu não deixava nenhum deles ir embora sem que eu pudesse ajudar de alguma forma. Então por que isso está acontecendo comigo agora? Olha o questionamento de Jó. Em outras palavras, Jó chega praticamente a acusar Deus de injustiça. De dizer, Deus, o Senhor não sabe bem o que o Senhor está fazendo, tem alguma coisa errada aí com o Senhor. E aí é diante desse cenário que Deus chama Jó de canto. Ele diz assim, Jó, senta aí, que agora eu vou bater um papo contigo. Senta aí que agora eu vou te fazer umas perguntas aqui, Jó. Agora chegou a hora da gente fazer uma avaliação, tá? Você acha que você está entendendo aí todas as coisas? Você acha que você está com a razão? Você acha que está sabendo aí que eu é que não sei o que eu faço? Pois deixa eu te perguntar umas coisas, Jó. Onde é que tu estava? E aí Deus começa a perguntar. Onde é que tu estava quando eu coloquei cada estrela no seu lugar? Onde é que tu estava quando eu fundei a terra, coloquei os seus alicerces, coloquei os seus limites nas águas? Eu disse assim, ó, vai até aqui, daqui para cá não vai mais. Coloquei cada coisa no cosmos, no seu devido lugar. Onde é que tu estava, Jó? Então Deus coloca Jó no lugar dele. Mostra, revela seu poder, a sua grandeza. E o intuito de Deus aqui não é humilhar. O intuito de Deus é produzir confiança. Jó, eu sei das coisas e você não sabe. O que você tem que fazer então é confiar em mim. É se agarrar a mim. É entender que porque eu estou no controle, eu sou sábio, eu sei o que eu faço, as coisas vão dar certo no final.
E aqui o que parece é que Agur está querendo fazer basicamente a mesma coisa. Abater o orgulho humano e dizer, fica no seu lugar. Você é pequeno, você é ignorante. Deus é que sabe o que Ele faz, Ele é soberano. Quem conhece os mistérios do céu e pode revelá-los. Quem subiu aos céus, quem de lá desceu? Você já foi lá? Você viu, passeou por tudo lá e viu como é que acontecem as coisas lá? Agora desceu e está pronto aqui para contar para a gente como é? Não. Só quem pode falar de como é lá é aquele que habita ali, que conhece todas as coisas e pode trazer essa revelação para nós. O homem não tem acesso a isso. Deus tem que vir e revelar ao homem. Ele fala aqui das forças dos ventos, como algo que Deus coloca na concha da sua mão. Os ventos poderosos, que você não consegue barrar, que você não consegue parar, impedir. Você pode se colocar assim com as mãos estendidas, né? Lá vem a ventania, você bota assim, ela vai passar por entre você. Ou então vai te derrubar no chão. A figura aqui é que Deus é como se Ele pegasse tudo isso e colocasse aqui ó, na palma da sua mão, na concha da sua mão, segurasse. Olha a grandiosidade de Deus. Ele fala das águas, as grandes águas, que Deus vai e coloca no seu exato lugar. As águas é como se fosse um cantil de Deus. É pequeno para Deus. Não é nada. Deus é o grande fundador, construtor de todas as coisas. Quem fixou todos os limites da terra? Deus. Fez tudo. Cada detalhe. E o homem não consegue se comparar na sua arrogância à grandiosidade desse Deus. Às vezes eu vou orar e eu imagino como se tivesse assim como é o nome daquele negócio que voa assim? Drone, né? Tivesse um drone assim em cima de mim, aí ele fosse subindo, e fosse me filmando de lá, né? À medida que ele vai subindo, eu vou ficando assim bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Se ele conseguisse assim, fosse uma tela que fosse subindo até o mais profundo dos céus, eu desapareceria. Porque eu sou insignificante diante da criação inteira de Deus. Eu sou como uma poeirinha, menos do que a poeira. A terra é a poeira, eu sou a poeira da poeira. Diante daquele que criou todas as coisas. Eu não sou ninguém. Insignificante. E assim somos cada um de nós. Mas os homens, na sua arrogância, muitas vezes acham que o universo gira em torno deles. E querem dizer para Deus como é que Deus tem que fazer as coisas. E reclamam e brigam com Deus, porque acham que são mais inteligentes do que Deus. Mais sábios do que o soberano do universo. Um dia eu estava voltando da igreja, nessa época eu congregava em Fortaleza, eu tinha ido para a escola dominical de manhã, e tinha pego o ônibus para voltar para minha casa, e no caminho eu encontrei com uma moça que congregava numa igreja da qual eu já tinha sido membro. Já conversei com ela rapidamente e disse, hoje à noite tu vai lá para a tua igreja? E ela disse assim, não sei. Eu disse, como não sei? A palavra de Deus diz o quê? Não deixe de congregar. Deus diz isso. Mas aí o homem é tão arrogante, a ponto de parar e pensar assim, mas sabe o que é, Deus? Eu tenho uma ideia melhor do que o Senhor. Tem umas coisas que eu acho que o Senhor não sabe, eu sei, o Senhor está dizendo, não deixe de congregar, mas eu acho que do meu jeito aqui é melhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E Ele diz o que vai ser bom, perfeito e agradável para nós. E nós, do alto da nossa arrogância, achando que podemos nos colocar no lugar de Deus, olhamos para Deus e dizemos, mas do meu jeito eu acho que vai ser melhor. Você deixa para trás a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, vai fazer do seu jeito e acha que no final vai receber algo bom, perfeito e agradável. Essa é a loucura do homem. Na sua rebelião contra Deus. Querendo fazer as coisas do seu jeito, ignorando Deus, como se Deus não existisse. Ele está dizendo aqui, o homem é nada. É insignificante.
Nós precisamos de Deus. Precisamos que Ele se revele. Precisamos ouvir a sua voz e nos submeter a ela. E aí a gente chega aqui no verso 5 e 6, e o que nós temos aqui é um convite a responder corretamente agora a essa revelação desse Deus grandioso, que Agur vai declarar para nós. Olha o que ele diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é um mentiroso. Cada palavra de Deus, ele diz, é pura, comprovadamente pura. E a ideia aqui, irmãos, ele está usando a metáfora do processo de purificação de metais preciosos. Então, por exemplo, o ouro. Você pega o ouro bruto lá, e ele vem cheio de impurezas. Só que o ponto de fusão do ouro, ele é maior do que a maioria dos objetos. Então você tem que aquecer o fogo a uma temperatura muito alta para ele começar a derreter. Só que antes do ouro começar a derreter, ele vai demorar mais, porque o ponto de fusão dele é maior. Todos os outros elementos, as impurezas que estão ali juntos com o ouro, vão evaporar primeiro. Vão desaparecer primeiro. Só no final é que ele começa a derreter. Então a ideia dele aqui que ele está dizendo é que a palavra de Deus, a revelação do Senhor, é como se fosse algo no qual você não vai encontrar impureza nenhuma. É como se fosse algo que foi provado no fogo, na fornalha, e tudo o que pode ser contaminação foi eliminado dali. Então na palavra do Senhor não há para nós absolutamente nenhum lugar para dúvidas, para imperfeições. A palavra do Senhor, ela é preciosa, valiosa, perfeita, refinada, completamente confiável, digna de toda aceitação. É a palavra do Senhor. O que ele quer dizer com isso para nós? É que nós podemos confiar naquilo que ele diz. Mas mais do que isso, a revelação que Deus está trazendo aqui para nós através de Agur, não é algo simplesmente para nos trazer novas informações. Deus não está pegando informação, botando num pendrive, ligando aí no drive da sua cabeça e fazendo aí o upload. Né? Não está fazendo isso. Ele quer que você entenda quem é esse Deus, entenda o que ele diz, mas o objetivo é produzir em você relacionamento com esse Deus. No final, o que ele quer é você em relacionamento com Deus. É por isso que ele diz o quê? Ele é um escudo para quem nele se refugia. O Deus grandioso, majestoso, soberano, supremo do universo, está com os braços abertos. E ele diz: venha, ponha sua confiança em mim, se abrigue em mim, eu vou cuidar de você, eu vou estar com você, eu vou andar com você. Irmãos, a gente não consegue muitas vezes, a gente não reage. Se a gente conseguisse entender, observar o que ele está dizendo aqui, a gente reagiria com extrema surpresa. A gente reagiria, sabe aquele meme que faz assim a cabeça, né? Pô, pronto, era assim que ia fazer a nossa cabeça. Por quê? Imagina aí uma figura poderosa dessa terra. Imagina lá a rainha da Inglaterra, né? Símbolo de poder, a rainha lá dentro do seu palácio de Buckingham. Aí imagina que você vai fazer uma viagem para a Inglaterra, você chega lá, eu vou bater uma foto lá em frente do palácio de Buckingham, né? Faz uma selfie lá, tem lá aqueles soldados lá tudo assim, né? Com aquele chapéuzão assim. Aí o que acontece? Aí imagina que a rainha estava andando lá por dentro, né, dos palácios, olhando pela janela assim, viu você lá. Aí diz assim: olha que pessoa interessante, né? Ei, manda entrar aí, quero tomar um chá com essa pessoa. Qual a probabilidade disso acontecer? Na prática nenhuma, né? Mas talvez se a gente fosse calcular assim, no mundo das hipóteses, das ideias, 0,0000 reticência, 000 reticência, né? Aí no final deve ter algum 0,1, assim, né? Lá pelo final, pronto. Mas na prática nunca vai acontecer. Por quê? Os poderosos dessa terra não estão nem aí para nós. Nós não somos importantes. Não para eles. Nós não temos grande destaque. As mídias não estão correndo atrás de nós.
Não tem paparazzi atrás de nós. Lá em casa só o Jonas, que é o meu paparazzi. Agora está na mania de bater foto, né? Eles não estão... As redes, grandes redes de comunicação não estão atrás de saber qual é a tua opinião sobre nada. A rainha da Inglaterra não sabe que você existe? Não saberá que você existe? Não está interessada em saber que você existe. Agora tu imagina, aquele diante de quem a rainha da Inglaterra não passa do pó, do pó, do pó. Insignificante diante da sua grandiosidade, da sua majestade. Esse conhece o teu nome. Esse vem ao teu encontro. Esse diz, venha, se abrigue em mim, ande comigo, eu te conheço, eu te amo, eu te protejo, eu estendo os meus braços para ti. O grandioso Senhor soberano, incalculável, incontável, conhece essa minúscula poeira do cosmos, do universo, e diz, vem a mim, anda comigo. E ele chama no final, no verso 6, a um compromisso de não mudar aquilo que Deus estabelece. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. A ideia é seja fiel ao que ele revela. Não mude, não toque. Obedeça. Viva por isso. Não ache que você pode ser Deus e criar as suas próprias regras. Você tem que conhecer as regras dele. Viver pelas regras dele. Porque são essas que são boas. São essas que funcionam para nós. Se submeta a esse Deus soberano. Se relacione com ele. É isso que a Gu está dizendo para nós aqui. E o que é que a gente aprende então diante de tudo isso? Primeiro, diante dessa grande revelação desse Deus soberano, meus irmãos, todo orgulho cai por terra. Quem se compara a esse Deus? Quem se compara a esse Deus? Quem pode se achar alguma coisa diante desse Deus? Quem é o homem diante desse Deus? Sabe, pregar textos difíceis como esse é um processo de nos colocar no nosso lugar de humilhação. É Deus dizendo, olha, você pode ter pregado 1000 sermões. Você pode ter se dedicado a estudar com profundidade as coisas que eu revelei. Mas ainda existem muitos limites para você. Você ainda não aprendeu o que você precisa aprender. Você ainda precisa de mim. Você ainda precisa do meu Espírito. Você ainda precisa de outros irmãos em Cristo que tiveram oportunidade de estudar mais do que você e que podem te ajudar a entender um pouquinho que seja a mais do que eu revelei aqui. Você é pequeno, você é dependente, você é necessitado do Senhor. Como é que eu posso me achar? Como é que eu posso achar que as coisas têm que girar em torno de mim? A minha vontade é o eu, é o que eu quero. É o que Ele quer. Eu só me submeto e digo, Senhor, a tua vontade, não a minha. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que Deus usa aqueles que nada são. Deus usa pessoas simples, sem grande reconhecimento, sem grandes feitos, como Agur, como eu e você, para fazer com que o seu plano avance. Agur disse, eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas eu tenho conhecimento de Deus. Isso é mais do que tudo. Essa mensagem é maior do que eu, é maior do que qualquer dos sábios e poderosos dessa terra pode alcançar. A glória disso, irmãos, é que Deus pegou vasos de barro, como eu e você, sem valor, e colocou dentro de nós, esses vasos insignificantes, o tesouro da sua mensagem,
o tesouro da sua revelação, a glória do Evangelho, a mensagem que pode arrancar as pessoas das trevas e colocar na maravilhosa luz do Senhor, que pode mudar o destino eterno das pessoas. Deus nos deu essa mensagem, Ele não deu aos poderosos, Ele não deu aos grandes, aos reconhecidos, Ele deu a mim e a você. Você pode mudar, por meio da palavra de Deus, a existência e a eternidade de outra pessoa. Ragu disse, eu não conheço muitas coisas do que os outros aí conhecem, mas eu tenho conhecimento de Deus. Esse eu tenho. Você tem. E o que você vai fazer com isso? Alguns dão muitas desculpas, né? Não, mas eu não sei falar, mas eu não sei como é que eu chego, como é que eu explico, como é que é isso e aquilo outro. E realmente, a caminhada é um processo de crescimento, de aprendizado. Você começa a caminhar com o Senhor, e ano que vem você vai saber muito mais coisas do que você sabia quando você começou a caminhar com o Senhor. Não é para você ficar parado, estagnado, braço cruzado, entendendo, não, o que eu tenho já é bastante. Não. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas aí onde você está, com um pouco que talvez você já recebeu, já é suficiente. Já é a maior de todas as mensagens que você pode compartilhar com esse mundo. Eu lembro muito daquela passagem da mulher samaritana. Aquela mulher teve um momento com Jesus, Ela não teve tempo de fazer um seminário com Jesus. Uma pós-graduação em Cristologia com o próprio Cristo. Ela teve um momento, mas aquele momento foi o suficiente para ela. Talvez ela não sabia explicar um monte de coisa ainda. Talvez quando os apóstolos voltaram, se Pedro olhasse para ela e perguntasse, vem cá, me diga uma coisa, você é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista? Quer dizer, não sei nem o que é isso, né? Mas sabe o que aquela mulher sabia? Eu encontrei aquele que me conhece, aquele que me revelou amor, aquele que sabe tudo a meu respeito e que mudou a minha vida. Esse eu conheço, esse eu encontrei. E ela saiu de lá correndo e foi para a cidade, venham ver. O Messias está ali. Então, uma coisa você pode fazer. Eu não sei te explicar um monte de coisa, mas uma coisa eu sei. O Senhor mudou a minha vida. Eu tive um encontro com Ele, eu queria tanto que você tivesse esse encontro também. Vamos comigo ouvir a palavra desse Deus. Deixa eu te levar aonde eu ouvi, onde eu sei que Ele vai ser pregado, onde eu sei que Ele vai ser anunciado. Um convite que pode mudar a eternidade de alguém. Nós, insignificantes, recebemos a maior de todas as mensagens. E o Senhor, soberano, olha para nós e nos usa como instrumentos para fazer o seu reino avançar e trazer glória e majestade ao seu nome e salvar os perdidos. Por fim, meus irmãos, qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Os leitores de Agur talvez não sabiam responder essa pergunta. Mas é impossível que nós hoje, do lado de cada revelação, depois de ter conhecido todo o desdobramento dos evangelhos, Novo Testamento, e descobrir quem é o Filho de Deus encarnado, não possamos olhar para cá e fazer esse link e entender. Eu sei o seu nome é Jesus. Mas sabe o que a gente perde de vista às vezes? Aquilo que é dito acerca do Pai é verdade acerca do Filho. Se o Pai é esse que criou todas as coisas, esse ser soberano, majestoso, que pôs cada coisa no seu devido lugar, que chama as estrelas pelo seu nome, que lança os fundamentos da terra, isso é verdade também sobre Jesus. João começa dizendo o quê? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E aí é que entra o detalhe que deveria nos fazer cair de joelhos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você imagina isso? Esse Deus grandioso que chama as coisas à existência e coloca cada coisa no seu lugar, imensurável, que está acima de tudo e sobre todos, diante de quem nós não passamos de nada, da poeira. Esse Deus olhou para nós. Ele nos viu no nosso pecado. Ele nos viu chafurdando na lama, de braços cerrados contra Ele, e disse,
eu te amo, e porque eu te amo, eu vou enviar o meu filho. E o Filho de Deus, soberano e majestoso, deixou a sua glória, se fez homem, para vir habitar conosco. Ele se fez a poeira da poeira, para ir para uma cruz terrível, sangrar até a morte por causa dos pecados, das ofensas que eu cometi contra Deus. Grandioso do universo, se fez um homem que sangrou até a morte, que teve a ira de Deus sendo aplacada no mais profundo do seu interior, por causa de pecados que eu cometi. Que revelação grandiosa e majestosa. O que nós podemos dizer diante disso, irmãos? Como respondemos a isso? Tudo que nós podemos dizer é: Senhor, eis-me aqui, eu não sou digno, eu não valho nada, eu não mereço, mas o Senhor me amou, e tudo que eu posso dizer é: faz da minha vida algo, Senhor, que traga glória para o teu nome. Usa a minha vida e os dons que o Senhor colocou nela, e a cada dia da minha existência aqui, que eu possa honrar o Senhor, que eu possa fazer o teu nome louvado, adorado, conhecido, que eu seja útil para trazer glória e alegria ao Senhor. Vamos orar nesse momento.